Bom, para fazer textura de pele, existem alguns métodos. Um deles é você fazer o fundo, como estou fazendo aqui agora. Você prepara o fundo, utiliza um lápis, pode ser 2B, 4B, dependendo da tonalidade da pele. Depois você pega, suaviza os traços, pode ser com pincel ou pode ser com papel higiênico. Estou utilizando o papel higiênico, que eu gosto dessa uniformidade. E como é uma área um pouco maior, eu gosto de utilizar papel higiênico. Nesse momento, como você deve ter percebido, nós iremos fazer bolinhas e alguns pontinhos, entendeu? Que é para pegar e fazer a textura da pele. A textura da pele será dada através desses pontinhos e dessas bolinhas. Quando aproxima a câmera, vocês percebem como que é. Então você vai fazendo aleatoriamente vários pontinhos até cobrir toda a superfície, toda a área que você quer. O próximo passo é você suavizar esses pontinhos com o pincel. Você vai passando ele, passa até o traço do lápis suavizar, para não ficar aquele traço duro, sem com contorno definido. Então o pincel ajuda. Depois disso, você pode suavizar mais ainda com o esfuminho, caso necessite. O próximo passo é você colocar os brilhos nesses poros que você fez com os pontinhos. Aleatoriamente você vai colocando o brilho, fazendo esses pontinhos de luz, que nada mais é do que retirar o grafite do papel com a caneta ou lápis de borracha. Normalmente você passa o pincel para suavizar. Não se preocupe, o brilho vai apagar um pouco, mas a intenção é essa mesmo. Agora o que você vai fazer é um contorno no brilho contrário ao centro de luz, à origem da luz. Você vai fazendo contornos não muito definidos em cada brilho. Agora não se preocupe em fazê-lo de forma padrão, pode fazê-lo de forma aleatória. Novamente você suaviza com o pincel. Nesse momento, você vai reforçando alguns brilhos aleatórios na textura que você está fazendo. O objetivo disso é simular como a pele ilumina. Alguns poros ficam um pouco mais, um brilho um pouco mais forte, outro com um brilho mais fracos. Então quando você passa o pincel, você está simulando os brilhos mais fracos. E depois você vem com o lápis de borracha fazendo a mesma coisa, agora simulando o brilho mais forte. Passa o pincel para suavizar, perdão. O esfuminho agora
é para suavizar mais ainda aquele contorno dos brilhos que foram feitos. Agora você vai com a caneta ou lápis borracha reforçando alguns brilhos aleatórios, com a finalidade de simular o brilho mais intenso que alguns poros adquirem na pele. Lembrando que esse método é o método de você iniciar com um fundo, tá? Dando um zoom, aproximando, você vai perceber como que fica a aparência dos poros. Essa é a aparência que fica. Outra forma de fazer textura é você diretamente no papel, sem fundo, e já ir começando com os pontinhos ou as bolinhas. Vai fazendo aleatoriamente até cobrir a área que você deseja. Após fazer a textura, você deverá passar o pincel para suavizar essas bolinhas, esses pontinhos. Lembrando que o objetivo realmente é esse, desmanchar um pouco a textura, para que o fundo seja criado entre os pontinhos. Após isso, refaça o processo de texturização, fazendo bolinhas, pontinhos, aleatoriamente. Novamente o pincel para suavizar. Nesse momento, você vem com o lápis ou a caneta borracha fazendo brilhos aleatórios na área da pele. O mesmo processo no método anterior. Você vai fazendo contornos, que pode ser com lápis ou com esfuminho. Nesse caso eu irei fazer com esfuminho, já para ficar com a suavidade. Novamente o pincel para suavizar. O pincel serve para isso, pessoal, para suavizar os traços já feitos e para misturar também às vezes uma textura com a outra. Novamente com o lápis borracha ou com a caneta borracha, fazendo algum brilho aleatório. Lembrando que a fonte de luz está na sua esquerda. Suaviza agora o contorno com o esfuminho. Então, pessoal, esse é o processo para fazer uma textura simples de pele, que já dá um ótimo resultado e faz uma diferença enorme no seu desenho realista. E vocês perceberam que não tem mistério, nada mais é do que pontinhos, e alguns são tracinhos, por exemplo. Eu vou ensinar em outro vídeo como fazer textura com tracinhos,
Algumas áreas da pele, por exemplo, a testa é feito com tracinhos, ou a pálpebra é feito com tracinhos. Então você analisando a foto, ou então fazendo um trabalho de analisar outros desenhos também de outros artistas, você consegue ver essa diferença na textura da pele de uma região do rosto e de outra região, entendeu? Nesse caso aí com tracinhos, você deve fazer o mesmo processo. Faz o tracinho, passa o pincel para suavizar e depois vai com o lápis ou a caneta borracha fazendo brilhos. E lembrando que é uma construção o desenho, ou seja, você não faz uma textura e passa o lápis borracha algumas vezes, já uma vez só ou duas vezes fica bom. É uma construção, você vai fazendo processo por processo até dar certo, até ficar com a qualidade e com o efeito que você deseja, parecido com a referência. Então pessoal, nós vimos aqui textura com bolinhas, mas você sabe também que pode fazer com tracinhos. Tracinhos ainda não passei direito, vocês viram um pouco aí. E a textura consiste nisso. E inclusive você pode usar o esfuminho para fazer textura. Assim, essas bolinhas, esses pontinhos já saem suavizados, tá certo? Esse é o processo que faz. Numa etapas simples que podem ser enumeradas, você obtém um resultado incrível, pessoal.